Investopia é um jogo de cartas de tabuleiro para 2 jogadores, na qual coloca eles em um cenário de investimentos, sendo que ambos travam uma disputa para saber quem melhor realizou seus investimentos. O propósito do jogo se dá ao reunir conceitos e simulações do mundo real sobre o mercado financeiro, que estimule a prática desses conceitos. O jogo serve como propósito de promover o letramento financeiro por meio de jogos lúdicos, visto que a população brasileira necessita de uma noção sobre a própria educação financeira, isto é, o conhecimento sobre finanças e produtos financeiros com o objetivo de evitar uma população despreparada e endividada a longo prazo. Esse trabalho tem o foco para os jogadores que gostam de jogos de tabuleiro, jogadores casuais, famílias e jogadores que gostam de jogos de negociação, além de jogos casualmente rápidos. A metodologia utilizada se dará por meio da aplicação de playtests, que consistem em testes para descobrir se o jogo está gerando a experiência proposta, de forma que consiga introduzir o jogador a conceitos financeiros gradativamente, enquanto mesmo tem uma experiência agradável. Investopia traz consigo alguns componentes, tais como um conjunto de dados, um tabuleiro, uma pilha de 20 cartas de unidade, uma pilha de 10 cartas especiais, 4 tokens para marcar as rodadas e um QR Code para um contador de pontos digital. O jogo consiste em que cada jogador deve ir revezando o turno a cada vez que coloca uma carta no tabuleiro. As cartas têm valores de investimentos que o ajudam a totalizar os pontos da partida. Vence a rodada o jogador que tiver mais pontos. Ambos perdem a rodada em caso de empate. Para vencer em Investopia, você precisa ser bom de estratégia e conhecer bem como o mercado pode mudar, sendo necessário vencer 2 rodadas para ganhar a partida por completo. No jogo, temos as cartas unidades, que são as cartas mais básicas, porém necessárias para disputar as rodadas e vencer a partida. Elas são divididas em valor da carta, que indica o número de pontos que será recebido ao jogador após colocá-lo no tabuleiro, somando ao valor total. No canto superior direito, tem-se o tipo da carta, que pode ser dividida em 3 tipos: ações, imóveis e fundos de renda fixa. Logo abaixo, tem-se a habilidade especial da carta, sendo ela responsável por algum efeito do jogo, como por exemplo, compra de cartas, procura no baralho ou reanimação de alguma carta da pilha de descarte. Ao centro, tem-se a imagem representativa da figura, construção ou conceito. Na parte de baixo, tem-se a caixa de descrição, sendo ela subdividida em apelido da carta ou ticker, o nome da própria carta e uma citação sobre investimentos e finanças. Além das cartas unidades, tem-se as cartas especiais, que não têm valores próprios, mas contam com habilidades e efeitos que podem modificar o valor de outras cartas ou destruir uma carta do seu oponente. Sua representação é bem semelhante, apenas mudando o valor da carta, que é substituído por um ícone especial, sendo que cada ícone representa um efeito diferente. O efeito das cartas especiais são acionados imediatamente após a carta ser colocada no tabuleiro ou na linha apropriada. O resto da estrutura da carta permanece o mesmo das anteriores. Os contadores são utilizados para contabilizar o número de rodadas perdidas. Após cada rodada, o jogador que perdeu remove um contador. Na próxima rodada, ele é quem começa a jogar. Lembrando que quando um jogador ficar sem os seus 2 contadores, ele perdeu o jogo e o seu oponente sai com a vitória. O tabuleiro, ou mercado de investimentos, ele é subdividido em alguns setores espelhados entre os 2 jogadores. A primeira parte refere-se ao campo de investimento, em que são divididos em ações, imóveis e renda fixa, para suas respectivas cartas do mesmo tipo. Assim como tem-se a pilha de compra e a pilha de descarte. Note que acima da pilha de compra tem-se um espaço para colocar os contadores. No campo central temos o mercado, em que pode ser afetado negativamente ou positivamente pelas cartas especiais do jogador. Por exemplo, caso um jogador tenha realizado um investimento no setor de ações e o outro no setor de renda fixa, se o segundo jogador colocar uma carta chamada fraude financeira, que tem o efeito de reduzir para 1 o valor das cartas do mercado de ações, a pontuação do jogador que tem ações será prejudicada. O começo do jogo pode ser realizado por meio de um sorteio para decidir quem começa.
ou utilizar o clássico empolpar. Cada jogador embaralha em seu baralho e compra 10 cartas. Ambos os jogadores podem, mas não precisam, devolver até 2 cartas da mão para o baralho e comprar as substituições que lhe convém. Essas 10 cartas serão a mão do jogador para o resto do jogo. Durante as rodadas, os jogadores vão revezando jogando uma carta de cada vez. Os jogadores podem passar se quiserem, porém, isso significa ficar de fora durante o resto da rodada. E o outro jogador é livre para continuar jogando as cartas dele como bem quiser, ou uma carta de cada vez, até que decida também passar. Tenha em mente que nesse jogo, quem ficar sem cartas primeiro aproxima-se da derrota. Ao final da rodada, quando ambos os jogadores tiverem passado, eles somam a força de todas as suas cartas no tabuleiro. O jogador com a menor pontuação total perde e deve retirar um contador. Todas as cartas do tabuleiro são removidas para a pilha de descarte. O jogador que perdeu começa a próxima rodada. Por fim, lembre-se de que não se trata do conceito de vencer ou perder. Investopia é um jogo para aqueles que desejam agregar para si algum conhecimento sobre o mundo financeiro, para que quando você se deparar com situações reais, saber o norte básico do que está acontecendo. Nosso objetivo aqui é mostrar o caminho da ciência do mundo dos investimentos de um modo divertido e dinâmico.